Você já pensou em comprar um carro diferente e melhor, pagando o mesmo preço de um Kwid usado ou até mais barato, que ofereça mais estilo, tecnologia e desempenho? Bem-vindo ao mundo dos carros injustiçados. Hoje eu separei alguns veículos que podem não ter conquistado muitas pessoas, mas que definitivamente merecem sua atenção. São alternativas únicas e esquecidas que podem surpreender você. Fique ligado até o final. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. O Passat CC, o sedã topo de linha da Volkswagen Brasil, é uma escolha bem interessante para quem busca um toque de esportividade em um sedã familiar. Lançado em 2009, ele se destacou com um motor mais potente, uma carroceria estilo coupé e uma proposta diferente em relação ao Passat convencional. Antes do facelift em 2013, o Passat CC era um verdadeiro esportivo e tinha até apenas 4 lugares, realçando sua aparência bem arrojada. Se você precisa de um espaço para um quinto passageiro, opte pelo modelo a partir de 2013. Ele oferece uma única versão, com destaque para o teto solar, que era um opcional, e entre vários outros equipamentos. É um carro que até mesmo frente a seus concorrentes se destacava na época. Realmente é um puro luxo. No entanto, o que realmente chama a atenção é o design deslumbrante. O Passat CC é indiscutivelmente um dos carros mais elegantes já produzidos pela Volkswagen. Até hoje ele atrai olhares por onde passa. E o legal também é que todo esse design não comprometeu o espaço interno dele. Ele tem um entre-eixo de 2,71 metros e uma largura de 1,85 metros. Acomoda muito bem todos os 5 ou 4 passageiros. E o porta-malas dele tem 452 litros, merecia ser um pouco maior. Sob o capô, ele esconde um belo motor 3.6 V6, que gera 300 cavalos a 6.600 RPM e 35,6 kg de torque a 2.400 RPM. O câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem banhada a óleo que tem 6 marchas, o DSG-6. Com isso, ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 5,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km por hora. Apesar de todo esse desempenho, ele ainda surpreende na economia de combustível, considerando que é um carro que tem 300 cavalos e é pesado. Ele faz 6,7 km por litro na cidade e 11,9 km por litro na rodovia. Para quem procura um sedã familiar com um toque esportivo, o Passat CC é uma escolha imbatível e, surpreendentemente, ele oferece uma das manutenções mais acessíveis em sua categoria, que o torna ele ainda mais atrativo. É lógico que ele não tem uma manutenção barata, porém, perante os concorrentes, ele acaba se destacando. Um Passat CC 2009, que foi o primeiro modelo que chegou aqui no Brasil, se encontra entre 60 e 70 mil reais e é uma opção bem tentadora nesta faixa de preço. O Hyundai Elantra é de segunda geração, assim como o i30 não conquistou o mercado brasileiro, apesar de chegar com refinamentos e bastante atrativos. No entanto, vale a pena dar uma olhada mais de perto neste modelo. Esta geração passou por uma reformulação completa, apresentando um design impressionante e bem bonito. É um carro que chama atenção até hoje em dia. Ele é disponível em 3 versões, a de entrada, Special Edition, que é a versão que você vai encontrar com maior facilidade, e a versão topo de linha, a Top. Essas 2 versões oferecem um alto nível de equipamentos. A versão Top, em particular, se destaca entre os concorrentes da época e é um carro que não vai te decepcionar neste quesito. Quanto ao espaço interno, tanto os ocupantes da frente quanto os de trás desfrutam de um bom espaço, embora o porta-malas dele tenha apenas 407 litros. Na categoria dos hatches médios, tem alguns que até têm um porta-malas maior do que esse. Realmente não dá para entender esse minúsculo porta-malas de 407 litros. Na mecânica, o Elantra continua com motor 2.0 nu da antiga geração, que gera 167 cavalos com álcool e 157 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 20,6 kg de torque com álcool e 19,2 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. E ele tem um câmbio automático convencional de 6 marchas. Em termos de desempenho, o Elantra acelera de 0 a 100 em 10,5 segundos, que é muito bom, e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora.
No que diz respeito ao consumo de combustível, na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números melhoram um pouco e ele faz 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. Se você está interessado, o Hyundai Elantra 2017 tem preço médio entre R$ 85 e R$ 95 mil. É um preço que chega próximo até de Cruze, Civic, Corolla. Mas deixe aí nos comentários se você levaria esses concorrentes ou levaria o Elantra para casa. O Nissan Tiida, um carro médio que teve uma passagem discreta em nosso mercado antes de ser substituído pelo Nissan Sentra e merece atenção como uma opção atraente no mercado de usados, além de ter um preço muito bom. Apesar de não ter feito muito barulho durante sua estadia aqui, o Tiida oferece um ótimo custo-benefício. É acessível, espaçoso, repleto de equipamentos e conta com uma mecânica confiável, embora a manutenção possa ser um pouco mais cara que dos principais concorrentes. Este modelo está disponível em duas carrocerias, sedã e hatch, sendo que muitos preferem a estética do hatch, que possui um design que pode ser considerado um pouco mais diferente perante o sedã. O Tiida oferece duas versões, a S e SL, com opção de câmbio manual ou automático. E eu acho mais interessante considerar mais a versão SL a partir de 2008, é uma escolha bem interessante, já que você vai ter alguns equipamentos a mais, como o teto solar, o ar-condicionado digital, vidros elétricos, direção hidráulica, bancos em couro e diversos outros equipamentos. Em termos de segurança, ele tem o duplo airbag e o freio ABS. Infelizmente, ele não vai ter os airbags laterais nem de cortina, como o Sentra tinha na época. Ambas as carrocerias do Tiida, a hatch e sedã, são excelentes opções para as famílias, pois oferecem um amplo espaço interno e um conforto bem notável. O Tiida é equipado com motor 1.8 MR18DE, que gera 124 cavalos a 5.500 RPM e 17,5 kg de torque a 4.800 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, um automático de apenas 4 marchas, que era comum na época, e um manual de 6 marchas. A versão manual é uma escolha mais econômica e um pouco mais ágil, pelo menos no dia a dia. Em termos de desempenho, o Tiida faz de 0 a 100 em 10,2 segundos, que é muito bom, e atinge uma velocidade máxima de 192 km por hora. Dado seu peso, não espere um desempenho esportivo, mas para quem busca um carro mais para usar no dia a dia, dentro da cidade, ele não vai te decepcionar. Em relação ao consumo, a versão manual fica na média da concorrência, com médias de 10,5 km por litro dentro da cidade e 12,9 km por litro na rodovia. O Tiida é um carro japonês conhecido por sua confiabilidade. No entanto, vale ressaltar que o preço das peças de reposição pode ser um pouco mais alto, um fator importante a ser considerado. O Nissan Tiida SL 2010 tem preço médio entre R$ 35 e R$ 40 mil. O Peugeot 3008, especialmente a segunda geração, lançada em 2018, é um SUV frequentemente subestimado no Brasil, mas merece atenção por diversas razões. Ele se destaca por seu refinamento, design impressionante, mecânica robusta e confiável, além de um preço atrativo para o seu ano de seu lançamento. Encontrar um modelo 2018 pode ser um pouco mais barato do que muitos SUVs compactos novos ou até mesmo usados, tornando uma escolha de um custo-benefício surpreendente no mercado de usados. O Peugeot 3008 está disponível em duas versões, a Griffe e a Griffe PAC, ambas oferecendo muitos recursos e tecnologias. Seu grande diferencial, especialmente no lançamento, era o interior futurista, repleto de equipamentos e espaço generoso para uma família. Para quem precisa ainda de mais espaço, o 5008 é maior e tem até 7 lugares. É uma opção bem semelhante e praticamente no mesmo preço. Você vai pagar um pouco mais caro, mas vale a pena se você busca um carro de 7 lugares também. Quanto aos equipamentos, a lista é bem extensa e vale a pena comentar. Ele tem um controle de estabilidade de tração, os airbags frontais, laterais e de cortina, freios nas 4 rodas com ABS, teto solar panorâmico, câmera de ré, assistente de partidas em rampas, monitoramento da pressão dos pneus, o ar-condicionado digital de 2 zonas, banco do motorista com massageador, piloto automático, sistema multimídia com GPS, Bluetooth e entrada USB, além de diversos outros itens. E um destaque também é o porta-malas, que tem 520 litros. Na mecânica, o 3008 é equipado com motor 1.6 THP, que ainda é monocombustível. Eu nunca entendi
porque mesmo o 3008 sendo um projeto moderno, ele não entregar o motor THP Flex, já que outros modelos da marca, sendo projetos mais antigos, no fim da vida receberam um motor THP Flex, que é mais potente e mais confiável. Mas aqui ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio dele é super confiável, um AISIN de 6 marchas. Essa configuração proporciona um desempenho adequado para o dia a dia. Ele faz de 0 a 100 km em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. Quanto ao consumo, ele está em linha em relação à categoria, fazendo 9,5 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na rodovia, isso graças ao motor downsize. Um Peugeot 3008 2018 tem preço médio de cerca de R$ 140 mil, o que torna uma opção bem interessante para quem busca um SUV completo, com design moderno e equipamentos de alta qualidade a um preço um pouco mais acessível do que você comprar até mesmo um SUV 0 km. Há muito tempo as Station Wagon não fazem sucesso aqui no Brasil, ou talvez nunca teve números de vendas muito expressivos, mas apesar disso, a Volkswagen sempre importou seus principais modelos, exemplo do Passat Variant, que é um carro sensacional. Infelizmente é um carro pouquíssimo lembrado no mercado de usados, mas para quem gosta desse tipo de carroceria é uma opção muito legal. A Variant chegou aqui no Brasil em 2012, sendo praticamente o mesmo carro que o sedã, e a maior diferença se encontra no porta-malas, que por aqui é maior. São 513 litros contra 485 do sedã. Mas vale lembrar que nesse modelo de carro você tem a capacidade máxima até o teto. E o entre-eixos é o mesmo do sedã, são 2,71 metros. Isso significa que se você precisa de muito espaço interno, é um carro que vai te agradar bastante. Por aqui temos apenas uma versão, com alguns opcionais, e esses opcionais são bem legais para a época. Mesmo sendo um carro com 10 anos de lançamento, você já encontra diversos equipamentos interessantes, como a câmera de ré, farol de xenon, alerta de colisão frontal, indicador de fadiga, frenagem automática de emergência, parque assist, piloto automático adaptativo e abertura elétrica da tampa do porta-malas. Consegue ser superior a muitos carros lançados hoje em dia. Na mecânica, temos a mesma usada no Jetta e no Passat Sedan. O motor é um 2.0 TSI com injeção direta que gera 211 cavalos a 5.300 RPM. Ele tem 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. O seu câmbio é o DSG DQ250, que tem 6 marchas. Ele é de dupla embreagem banhada a óleo e é um excelente câmbio se estiver bem cuidado e revisado. Com isso, o Passat chega de 0 a 100 km por hora em apenas 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é muito bom, acima da média entre os carros convencionais no mercado, e vai te garantir uma boa dirigibilidade. Por ser um motor turbo e com injeção direta, o seu consumo é bom considerando a sua categoria. Ele faz uma média dentro da cidade de 7 km por litro com álcool, podendo até fazer mais se andar bem de boas e não for um trânsito muito pesado. Já na estrada ele faz uma média de 12 km por litro. Um Volkswagen Passat Variant 2012 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. Pelo carro que é e a proposta dele, considero ser um carro muito legal nessa faixa de preço. Um Corolla Altis do mesmo ano custa isso e não oferece muita coisa em relação ao Passat. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!